chamar a primeira apresentação, que é do Wellington Pereira Azevedo, com o Sandro e o Aquiles. Integração do modelo de análise e desenvolvimento institucional com a heurística crítica de sistemas para o estudo de sistemas comunais. Wellington, você está presente? Oi, estou. Está me ouvindo? Legal. Quanto tempo nós temos, Eliomar? São 12 minutos para cada 12 apresentação. Minutos e mais ao final abre para discussão e perguntas. Certo, 5 minutos para perguntas, né? Mas aí você pode, Christian, para a gente não correr o risco depois de ter atraso em relação aos demais, a gente deixa para o final da sessão fazer as perguntas. Perfeito. Então, eu vou pedir para cada um dos participantes que estiverem assistindo anotarem as suas perguntas e a gente deixa para fazer as perguntas ao final para não atrasar. Então, Wellington, você tem 12 minutos. Se você já tiver com a apresentação na agulha, o espaço é seu. Tá, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Falei seu nome certo? É Wellington ou Wellington? É o Wellington. Wellington. Então, desculpa, eu falei o H meio inglesado aí. Tá, vou compartilhar. Só me dar um feedback se vai aparecer a apresentação. Enquanto o Wellington configura, só deixar aí avisado a todos, né, que os artigos da sessão estão disponibilizados no portal do Congresso. Deixei o link. Caso alguém não consiga, no primeiro momento, é porque é necessário fazer a login, tá, para acessar as apresentações, os artigos na íntegra. Tá conseguindo ver a apresentação? Está perfeito, Wellington. Posso começar? Pode começar. Ok, bom dia a todos. Me chamo Wellington Azevedo. Esse trabalho foi construído por mim, em conjunto com o professor Sandro Slindvai, da UFSC também, e com o professor Aquiles Simões, da UFPA. O título é Integração do Modelo de Análise e Desenvolvimento Institucional com a heurística crítica de sistemas para o estudo de sistemas comunais. Bom, eu inicio com a constatação de que as alterações que a natureza vem sofrendo pela intervenção humana estão nos situando numa nova época que está sendo dominada de antropoceno, onde os impactos da ação humana estão modificando as características geológicas da Terra e também todos os ecossistemas. E, além disso, nós estamos vivendo numa sociedade de risco, onde prevalece a irresponsabilidade organizada, que se caracteriza pela exclusão dos afetados em relação aos processos decisórios. E aí, diante desse contexto, há necessidade dos cientistas assumirem maior responsabilidade na construção do conhecimento científico. E essa responsabilidade é fundamental no estudo sobre os sistemas comunais, devido ao problema da romantização dos comuns, que é muito frequente nessa literatura. A ideia da romantização dos comuns é que a literatura sobre sistemas comunais tem passado a ver essas comunidades como, geralmente, apenas inclinadas à cooperação e à solidariedade, e não tem dado conta de identificar consequências negativas, tanto para a comunidade humana quanto não humana. E isso resulta muito do fato dos pesquisadores sobre os sistemas comunais não terem construído modelos que pudessem observar essas implicações negativas do manejo comunitário para afetados que não estão envolvidos diretamente no manejo. Então, até hoje, os modelos não têm conseguido identificar essas situações. A principal contribuição desse campo de estudos sobre os sistemas comunais é o modelo de análise e desenvolvimento institucional, chamado de ADF da Ostrom. Os sistemas comunais, eles são comunidades, grupos sociais que manejam um conjunto de recursos naturais, mediado por instituições entendidas como regras, né? E o objetivo do nosso trabalho, então, é propor uma integração entre o IADF e a ferramenta de mapeamento atual, chamada de Modo E, da heurística crítica de sistemas, para
considerar os afetados que não estão envolvidos no manejo. O nosso trabalho se baseia na perspectiva multimetodológica, que tenta combinar diferentes abordagens para lidar com uma situação, um problema específico. Bom, vou apresentar brevemente o modelo de análise e desenvolvimento institucional. Ele tem 3 grandes partes. A primeira parte são 3 variáveis independentes, que são as condições físicas e materiais, os atributos da comunidade e as instituições entendidas como regras em uso. Essas variáveis independentes influenciam as variáveis dependentes, que é a arena de ação, os padrões de interação e os resultados. A arena de ação se caracteriza por um conjunto de atores que estão vivenciando uma situação de ação e que possuem um modo de interação entendido como um padrão de interação. E esse padrão de interação implica num conjunto de resultados. E esses resultados retroagem tanto sobre a arena de ação quanto sobre as variáveis independentes que influenciam a arena de ação. Então, a segunda parte do modelo é a arena de ação, os padrões de interação e os resultados que esses padrões implicam. Na terceira parte, o modelo permite aplicar critérios de avaliação tanto a esses padrões de interação, ou seja, esses modos, como os atores estão interagindo na arena de ação, quanto também aos resultados. Geralmente, mas não necessariamente, se usa os 8 princípios de design da governança sustentável da Elinor Ostrom como critério de avaliação para avaliar os padrões de interação e os resultados. Esse modelo da Ostrom tem 2 dificuldades hoje, né? Primeiro, não possui critérios claros para a identificação dos resultados. Então, a identificação desses resultados dos padrões de interação fica muito a critério de cada pesquisador. E aí não há critérios comuns para identificar os resultados. O segundo é que ele não considera os afetados que não estão envolvidos no manejo. Não há nenhuma menção a consequências negativas, tanto para a marginalização, por exemplo, de pessoas e a consequências negativas para a comunidade não humana. Bom, e a ferramenta de mapeamento atual, ou o modo da heurística crítica de sistemas, é um conjunto de 12 perguntas que busca identificar a seletividade dos julgamentos dos atores, a seletividade, a parcialidade que a visão dos atores implica em relação ao sistema de interesse relevante. Então, são 12 componentes, começando com o cliente até a visão de mundo, e a resposta a essa pergunta mostra aquilo que os atores consideram como relevante e aquilo que eles marginalizam. Então, eu quero chamar a atenção para essa ferramenta, para essa parte que está com o quadrante vermelho, onde está escrito fonte de legitimação e as perguntas 10, 11 e 12. Essas perguntas fazem uma referência direta aos afetados que não estão envolvidos. Então, é uma coisa que são componentes de verificação que não possuem no modelo de análise e desenvolvimento institucional da Ostrom. Então, a nossa proposta de integração é manter o modelo de análise e desenvolvimento institucional como elaborado pela Ostrom e incorporar o modo da heurística crítica de sistemas para verificar a seletividade dos julgamentos dos atores, para identificar os resultados, né, já que esse modelo não possui critérios para a identificação dos resultados, e também para identificar os afetados pelo manejo dos sistemas comunais que não estão envolvidos no processo de tomada de decisão no manejo. Nossa conclusão é que essa integração permite três melhorias importantes. Primeiro é abordar sistemicamente as situações de problema vivenciada no manejo dos bens comuns. O segundo é melhorar o modelo de análise e desenvolvimento institucional através da inclusão de uma estrutura sistemática de identificação dos resultados, que não há nesse modelo. E o terceiro é considerar os afetados que não podem interferir no processo de tomada de decisão, permitindo uma avaliação mais responsável social e ecologicamente. É isso, obrigado. Muito obrigado, Wellington. Bem, como eu disse anteriormente, pessoal, a gente vai deixar as perguntas para o final das 3 apresentações. Então, o Wellington já finalizou a apresentação dele, eu vou chamar
o Gustavo Barbi Vieira, o Roberto Silveira Gomes e Michel Carmen Neira Balderran. É a Carmen, professora Carmen. Eu não sei qual de vocês vai apresentar, o Gustavo, correto? Isso, sou eu mesmo. Vocês me ouvem bem? Te ouvimos bem, Gustavo. Você está com a apresentação por aí? Vou tentar compartilhar aqui agora, tá? Só certo. Vocês veem minha apresentação aí? Sim, estamos vendo. Tá bom, podemos começar? Ok, você tem 12 minutos. Obrigado, Gustavo. Tá bom, obrigado. Vou tentar aqui ser sucinto. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com a plateia aí nesse evento 15º CBS, né? Nosso tema é aprimoramento da proteção cibernética da Força Aérea Brasileira, utilizando Soft Systems Methodology, tá? Eu estou apresentando, sou o Gustavo, o Roberto Gomes também trabalhou com a gente, e a professora Carmen, tá? Nosso objetivo é analisar com base em pressupostos hipotéticos a situação da proteção cibernética e organizações em geral, identificar a oportunidade de aprimoramento desta proteção por meio da aplicação do Soft System Methodology. Vocês estão vendo aí que é pressuposto hipotético, tem algumas informações da parte de proteção cibernética da Força Aérea, que naturalmente são sigilosas, né, mas para efeito de abordagem, todos os dados relevantes aqui vão ser apontados, e organizações em geral, porque muitas das conclusões, de resultados podem ser estendidos para outras organizações também preocupadas com proteção cibernética. Tá? Vamos seguir esse roteiro, vamos falar um pouco da contextualização do problema, um resumo muito breve do Soft System Methodology, como ele foi aplicado na Força Aérea, as transformações que foram propostas e a conclusão. Tá? Para contextualizar um pouco o problema, eu gostaria de destacar que há um reconhecimento permanente e crescente na Força Aérea sobre a importância da estratégia de defesa cibernética. Tá? Essas normas aqui, elas ilustram um pouco dessa preocupação. Para quem não conhece, DCA 11-45, a concepção estratégica da Força Aérea para o ano do seu centenário, que a Força Aérea completa 100 anos em 2041. E se vocês verem esse documento, há uma preocupação, praticamente permeia todo o documento sobre a parte de cibernética, em função do intenso uso de tecnologia em toda a atuação da Força Aérea em prol da defesa do espaço aéreo. Tá? A doutrina básica da Força Aérea, esse A1-1 também estabelece como ação de Força Aérea a proteção cibernética, e recentemente, esse ano, outubro, se não me engano, foi publicada essa diretriz, e a Força Aérea vai criar uma unidade específica para tratar de defesa cibernética, tamanha importância tem sido dada ao tema. Né? Em termos de defesa cibernética, que é um conceito um pouco mais amplo, existe uma atuação específica que nós chamamos de proteção cibernética, que é uma atuação voltada para a proteção dos próprios ativos, porque há iniciativas de ataque, exploração, que não fazem parte do escopo do nosso trabalho, tá? Mas dentro de proteção cibernética existe a atividade de defesa, que consiste em empregar meios de força aérea para neutralizar ataques cibernéticos e explorações cibernéticas, tá? A doutrina militar de defesa cibernética também conceitua a proteção cibernética dentro da mesma linha, tá? Só que a doutrina militar já no contexto do Ministério da Defesa, e a Força Aérea tem que seguir por pertencer naturalmente ao contexto da defesa nacional. E a doutrina militar de defesa cibernética destaca que a responsabilidade de cada força armada cuidar da sua própria proteção. Ela, obviamente, é orientada a diretrizes gerais, mas cada força é responsável por cuidar dos seus ativos críticos. Né? Então, para entender um pouco melhor como é um tema bastante complexo, envolve muitas unidades, permeia toda a Força Aérea, nós entendemos que a aplicação Soft System Methodology podia nos ajudar a atingir um aprimoramento nessa proteção. Né? O que consiste Soft System Methodology, rapidamente aqui, exploração da situação problemática, expressão da situação problemática, aqui temos a figura rica, né, e outros elementos para identificar. A partir desse entendimento da situação real, constroem-se modelos conceituais, esses modelos são comparados com a realidade, e a partir daí algumas transformações são identificadas como viáveis e culturalmente viáveis e sistemicamente desejáveis, e elas podem ser, então, aplicadas em benefício, né, da situação problemática. Nós utilizamos o modelo proposto por Giorgio como um guia para as 4 primeiras fases. Aqui, nessas 4 primeiras fases aqui, nós usamos esse modelo dele de 2015 aqui para nos ajudar nas etapas, tá? E entrando agora na aplicação em si. Essa foi a figura rica que nós traçamos. Aparecem aqui alguns elementos que vão originar aqui os sistemas, né? Nós temos ameaças externas, alvos, alguns agentes maliciosos tentando um propósito militar, alguns agentes maliciosos com propósito
geral de atingir mais da organização, obter benefícios financeiros, e temos, por outro lado, interagindo com esse universo, temos a rede interna da Força Aérea, com pessoas preocupadas com o controle de espaço aéreo, preocupadas com a ação de defesa aérea, os assuntos administrativos, e certamente, em função do contato intenso com agentes que trabalham no interior das organizações, há sempre ameaça interna também. Tá? Não é possível proteger isso sem cooperação com órgãos externos, a gente faz isso de forma bastante intensa aí com o Ministério da Defesa, Comando de Defesa Cibernética, e outros agentes aí do governo e da sociedade civil. Tá? Na fase, a partir do entendimento da situação problemática, foram identificados vários agentes físicos, tá? Relacionados à pessoa que trabalha na área, comandantes, pessoas voltadas para a inteligência operacional, e as principais unidades que atuam ou são beneficiadas, ou atuam na gestão, ou de alguma maneira são responsáveis pela proteção cibernética hoje. Dentro da dinâmica social e política, percebemos que há uma grande importância da ameaça externa de propósito geral, propósito militar também, a utilização em larga escala dos ativos de informação, desconhecimento de medidas necessárias por muitas das pessoas que participam. Tá? Há muitos ativos disparados por toda a força, tráfico intenso de dados, e há também muita limitação de recursos financeiros que influenciam nesse sistema complexo atrelado à proteção cibernética. Tá? Aqui um exemplo do mapeamento de poder, né, entre os usuários, não vou mostrar todos aqui, mas um agente físico aqui, qual é o poder que ele tem sobre a situação, que é parte da análise 1. Um agente abstrato também, que é o centro de tratamento de incidentes, tá? Qual é o poder que ele tem um papel muito importante no monitoramento, na recomendação de ações para a proteção cibernética. E a partir dessa análise inicial, do entendimento do problema, da figura rica, da ação dos agentes, foram identificados 4 sistemas relevantes aqui. Agentes externos atuando na rede interna da FAB, tá? Relacionados a fornecedores, prestadores de serviços, parceiros da iniciativa privada, militares e servidores utilizando a rede interna da FAB, ativos críticos para o cumprimento da missão da FAB, é um sistema importante que precisa ser tratado e mapeado, e dados de operações trafegando na rede interna da FAB. Tá? Então, há uma certa diferença entre o tipo de informação que circula, tem informações muito específicas da ação operacional da força, informações de gestão, informações relacionadas às atividades administrativas também, mas que também tem seu grau de sigilo. Tá? Então, há 4 sistemas relevantes que foram identificados na questão da proteção cibernética da força, e para cada sistema foram identificadas 4 transformações. Tá? Esse aqui é o estado atual, e as transformações, por exemplo, no caso de ameaças, a ideia é que a proteção contra essas ameaças seja ampliada, incorporando todos os ativos críticos e todas as técnicas necessárias. Tá? Uma situação que hoje precisa ser transformada. Usuários da rede interna conscientes do papel na proteção cibernética, né? Ao contrário do que é hoje, que há muitos que não conhecem muito. Inventário de ativos abrangendo todos os ativos críticos, né? Hoje há uma certa dificuldade de mapear todos os ativos, e recomendações para a proteção de dados operacionalmente cumpridas integralmente. Né? Nem sempre, normalmente o operador de dados ligados à defesa, ele está muito mais preocupado com o cumprimento da sua missão, de responder em tempo real, e nem sempre é uma preocupação detalhada com as questões de sigilo. Né? Então, é uma transformação importante para garantir a proteção cibernética. Para cada transformação foram feitos modelos conceituais dentro da metodologia proposta lá no Soft Systems. Né? Eu vou mostrar bem rapidamente aqui para o nosso tempo, mas em relação à primeira transformação, a gente mapeou aqui algumas atividades interessantes, estabelecer planos para capacitação de gestores, aproximar gestores de ativos de TI da FAB com quem monitora, tá? Melhorar essa rede de canais de comunicação, divulgar o processo de comunicação de incidentes, é uma ação importante, garantir que os recursos para as ferramentas que são trabalhadas aqui, tanto para monitoramento no centro de tratamento de incidentes, quanto nas pontas, seja alocado corretamente. Então, a soma dessas ações, interagindo de forma sistêmica, pode garantir a transformação que nós estamos buscando. Tá? Em relação à conscientização dos usuários, né? Mapeamento de diretrizes, experiências organizacionais, tudo isso contribuindo para a elaboração de instruções normativas que sejam relevantes, a divulgação delas, a capacidade de receber denúncias, tá? A questão de definir assuntos e calendário de eventos, contratar profissionais que tenham condições de aprofundar o conhecimento,
ação de todas essas ações conjugadas contribuindo para a conscientização dos usuários. Tá? Em relação ao estabelecimento de um inventário de ativos críticos, tá? Então, existe necessidade de um plano de conscientização dos gestores que atuam nas pontas, porque muitas vezes a proteção ela é tratada como um assunto de quem monitora, né, do Centro de Tratamento de Incidentes. E a proteção ela não pode ser, ela não consegue ser eficaz dessa forma. É necessário que o sistema todo funcione, quem está nas pontas, que cuida dos ativos críticos, nem sempre tem todo o conhecimento sobre proteção cibernética, entenda o seu papel no sistema e atua de forma sinérgica para que a transformação aconteça. E isso passa, uma das coisas importantes desse processo é assegurar que o inventário de ativos seja atualizado de forma automatizada, seja mapeado corretamente, e isso que essa transformação pretende atingir. E, por fim, a questão dos dados operacionais, né? Então, aqui a gente levantou algumas transformações, algumas ações importantes relacionadas à segregação de equipamentos e meios de transmissão de dados dedicados para esse fim, cuidado com a instalação de softwares, não usar equipamentos de tramitação de dados sigilosos para acessar a internet, atualização de softwares. Então, uma série de ações aqui que combinadas podem também elevar a capacidade de proteção cibernética e dados de inteligência. Tá? Essas ações foram, então, mapeadas dentro de um supersistema, do modelo conceitual do supersistema. Vocês podem ver aqui, há uma convergência entre eles aqui, em pontos específicos, ações que precisam ser tomadas em conjunto, aqui como 1.2, 2.8, 4.5. Tá? Lembrando que também há mecanismos de controle aqui que nós estabelecemos. Vou entrar em detalhes aqui, mas para cada sistema e para o supersistema também foram mapeados aqui os controles. Tá? Na hora de analisar as transformações, nós percebemos que a transformação não era sistemicamente desejável e culturalmente viável, pelas pré-condições já estão estabelecidas e porque há um entendimento estratégico da importância da proteção cibernética. A transformação 2 também, nós temos foi avaliada como sistemicamente desejável e culturalmente viável e passível de implementação. Na transformação 3, houve, no momento, foi identificado como não culturalmente viável, porque existe ainda uma resistência interna quanto ao compartilhamento de informações em uma única base de informações. Né? Para muitos que atuam na estratégia da força, seria temerário, no momento, a gente juntar todas as informações num único repositório, porque ele é uma base que seria o principal alvo ali de um eventual atacante. Né? Então, para que essa mudança seja culturalmente viável, existe uma etapa anterior que precisa ser trabalhada, que é reforçar primeiramente o mecanismo de sigilo do inventário e pensar em uma arquitetura que permita uma distribuição e segregação dos dados adequada, e aí sim a mudança seria culturalmente viável e poderia ser trabalhada, essa transformação. Por fim, a transformação 4, em relação aos usuários da rede interna, também foi considerada sistemicamente desejável e culturalmente viável. Tá? Já uma cultura, há valores estabelecidos na área, no nosso meio, no meio da Força Aérea, que permitem implantar e certamente que a transformação seja aceitável. Tá? Por fim, para cada transformação, a cada atividade que identificamos lá no sistema, no modelo conceitual, foram feitas aqui algumas considerações sobre as ações de implantação, o que será necessário fazer, né, e um certo detalhamento de sua implementação, e na implementação certamente vai requerer algum refinamento ainda maior, né? Para cada transformação fizemos isso, e como conclusão foi possível identificar ações específicas que, integradas de forma sistêmica, podem viabilizar as transformações desejadas, né? Em relação à transformação 1, combater ameaças externas de propósito geral e propósito militar, por meio do aprimoramento da comunicação de gestores de ativos de TI do CETIFAB. Então, a gente pode sintetizar a transformação 1 como um aprimoramento da comunicação. A transformação 2, aprimorar o conhecimento geral sobre proteção cibernética, por meio da consolidação de um processo de gestão do conhecimento e promoção de eventos organizacionais de treinamento e divulgação de informação especializada. Então, gestão do conhecimento e divulgação. E a transformação 4 seria a atenção em relação às fontes de informação e inteligência operacional, segregando ativos e redes que lidam com esse tipo de informação, e divulgação periódica de procedimentos das unidades operacionais. Tá? Como eu falei antes, a transformação 3 ainda não é culturalmente viável, porque ela depende de uma etapa anterior, né, de preparo. É possível expandir e adaptar as transformações propostas, também considerando outras perspectivas dos desenvolvidos na situação problema apresentada. Tá?
Nesse sentido, outros debates com representantes da FAB podem ser fomentados a partir dos modelos conceituais gerados no presente trabalho. Agradeço a atenção de todos aí, depois a gente está disponível para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Agora eu gostaria, Gustavo, eu pedi para você liberar o espaço da apresentação para o Leonardo Andrade, que escreve junto com Hélio Braga Filho, Ellen Raiz e Jonathan Pousa. Eu acho que é o Leonardo que vai apresentar, não é isso? Isso mesmo, Christian. Muito bem, Leonardo, o espaço é seu, tá? Quando você quiser apresentar. Legal. Primeiramente, bom dia a todos, né? Não preparei nenhuma apresentação para compartilhar aqui na tela. Vou apresentar alguns pontos aí, né? O artigo traz a proposta, né? Foi trazer uma reflexão, né? Uma reflexão sobre essa problemática que nós estamos vivendo hoje aí, com a pandemia da Covid-19, né? Buscando aí analisar na perspectiva sistêmica, né? Como no contexto brasileiro aí das políticas públicas e da nossa sociedade aí, né? A gente traz, né? Então esse é um artigo que surge, né? Também aí dos debates, das reflexões junto com o professor Hélio Braga, a professora Ellen Raiz também da Unesp e o Jonathan Pousa, né? Que é nosso parceiro aí no grupo de estudos de desenvolvimento do Unifacef, né? Então, a gente tentou trazer aí alguns pontos para a gente refletir, né? A gente traz a base teórica aí, né, da ética e política do Aristóteles, né, no artigo, né, que diz para nós aí que a finalidade da busca da riqueza, né, deveria, né, essa ética das virtudes, né, que Aristóteles, né, lá na antiguidade colocou para nós, a busca da riqueza deveria ser, né, como fim último, né, o bem comum, né, ou seja, proporcionar condições para que nós, né, nossa sociedade possa estar aí vivendo, né, em um ambiente bom, feliz, um ambiente onde todos possam ter uma autonomia para enfrentar seus problemas e resolver seus problemas cotidianos, né? Juntamente também com a base teórica aí do Amartya Sen, né, um economista indiano, né, que vai fazer uma análise aí também do desenvolvimento, buscando a perspectiva, né, do agente social, né, da pessoa, do indivíduo, né, da sua liberdade substantiva, aquela liberdade, né, que está relacionada às oportunidades econômicas, né, à participação política, decisão, a todo o seu envolvimento na sociedade, né? Nós trazemos, então, essa base aí juntamente com a perspectiva sistêmica, né? A análise aí nós trouxemos no artigo aí um pouco do Frigio Capra, né? Que também fala para nós aí que os modelos econômicos, né, modernos, né, não levam em consideração toda essa parte, né, moral, da ética, né, desses valores, e apenas, né, ele busca evitar por não dar conta de ter respostas para tudo isso, né? E o Amartya Sen também fortalece essa perspectiva aí, né, fazendo uma análise, né, do surgimento da economia, onde ele diz que a economia surge, né, de principalmente duas grandes áreas aí, onde ele vê surgindo na antiguidade, né, a partir da ética, e ele identifica aí o Aristóteles também como um dos primeiros a pensar, né, sobre a economia na perspectiva ética, né, preocupando com o cidadão, com a pessoa que está ali, né, na sociedade, e uma perspectiva de engenharia, né, que está mais ligada à economia moderna, né, essa economia que o Capra fala que evita, né, imputar em seus modelos econômicos as questões referentes né, à autonomia do indivíduo, às escolhas, né, que cada um pode ter, e essa liberdade substantiva que o Sen também nos diz, né? A gente percebe, né, então, que o contexto brasileiro, né, e isso não é segredo para ninguém, né, nós brasileiros principalmente sabendo, né, das desigualdades, das inequalidades que existem aí na nossa sociedade, né, dentre elas temos desequilíbrios regionais,
desequilíbrios entre classes sociais e toda aquela problemática relativa à divisão social do trabalho, né, e as camadas populares mais fracas, né. No artigo a gente traz ali alguns indicadores que vão demonstrar tudo isso, né, indicadores das pesquisas, né, de orçamento familiares, né, a relação do salário, né, também comparando com a capacidade de realizar essas necessidades básicas, né, e vemos que aí sim, né, as políticas construídas no Brasil, né, né, de forma fragmentária, que nós temos aí desde a saída dos militares, né, com a democracia vigorando novamente, implementadas sobre a perspectiva da política econômica neoliberal, né, onde a participação mínima do Estado, deixando aí a cargo dos outros agentes, né, e no caso aí nós fazemos uma análise até com um esquema sistêmico aí, né, buscando observar o subsistema famílias, empresas e o governo, e essa relação, né, como que ela deve ser um pouco, né, mais explorada para a construção de políticas públicas, né, que possam dar condições para que a sociedade, né, brasileira ou até mesmo, né, mundial, né, possa galgar condições de estar mais preparada para enfrentar crises como essas do Covid, né, que colocou para nós aí a grande questão entre o fechamento da economia, né, ou o risco, né, da contaminação do vírus e colocar a própria vida em risco, né. Vemos que, né, todos os países do globo, né, enfrentaram esse dilema, né, começou Milão, na Itália, que resolveu enfrentar, e aí depois nós vimos a consequência da quantidade de mortes, né, e aqui no Brasil também, né, com o governo, né, com essa capacidade financeira reduzida para poder enfrentar a crise, as empresas também com suas dificuldades estruturais para poder enfrentar a crise, e isso impactando lá nas famílias, né, que como um elo mais fraco nessa parte, às vezes teve que, né, ficar no dilema entre o trabalho, né, ou contaminar pelo vírus, né? Então, nós tentamos trazer essa reflexão, né? Não temos respostas para isso, principalmente nesse modelo, né, capitalista, né? Então, é mais trazendo ali, concluindo, né, a necessidade de nós buscarmos essas novas perspectivas de análise, né? De analisar essa complexidade, como o professor Jackson, né, nos apresentou aí, para poder, né, buscar respostas, né, para crises como essa, né, e toda essa dificuldade que a gente está enfrentando, né. Então, acho que o mais importante é ver isso, ter né, essa, né, perspectiva sistêmica, né, de olhar a sociedade como um sistema, como um organismo vivo, né, para que a gente possa buscar respostas mais eficazes para esses problemas. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Disponível a palavra aí para perguntas. Obrigado, Leonardo. Agora vamos abrir a nossa sessão de perguntas, que, lembrando a todos, são relativas aos 3 artigos apresentados. Se me permitem, então, eu vou iniciar as perguntas. Gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, recentemente eu resolvi realizar um sonho que foi virar aviador, né? E o seu trabalho me chamou bastante atenção. Estou concluindo o meu brevet de piloto privado, e tudo na aviação tem redundância, né? Não sei se o Gustavo está me ouvindo aí. Estou ouvindo, sim. Perfeito. Tudo na aviação tem redundância. E recentemente nós vimos um caso no STJ da ausência de redundância na qualificação do melhor local para se colocar um backup ou a redundância do sistema, e o quanto isso impactou. Você citou que a terceira transformação, que impacta diretamente nessa questão da estrutura, não foi levada à frente, ou pelo menos a este momento, por conta de um problema de cultura. Nós não estamos diante de um caso que nitidamente a técnica deve sobrepujar a cultura, mesmo porque a cultura pode nos criar
grande de um problema, como é que você enxerga na aplicação dos modelos sistêmicos para a solução desse tipo de problema a transformação cultural necessária e como implementar dentro daquilo que você estudou no seu artigo essa transformação numa organização tão ainda formal e tradicional quanto a Força Aérea Brasileira? Então, o problema, a questão principal aí é que há um conflito em relação à questão do sigilo da informação com a questão técnica, né? Você falou, a questão técnica deve sobrepujar, em partes, o que a Força Aérea tem feito até o momento tem tratado isso de forma setorial. Então, existe uma preocupação com a técnica, mas ela tem sido muito vinculada às áreas setoriais. A Força Aérea é uma instituição gigante, com 70 mil colaboradores diretos, né? Ela tem 7 grandes comandos, cada grande comando tem suas estruturas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, existem preocupações setoriais em que há a questão da redundância tratada, a técnica, né? Só que é o seguinte, o problema, por que o enfoque da proteção tem que ser sistêmico? Porque, como há uma rede única que permeia todas as atividades que são funcionalmente distintas dentro da força, uma vulnerabilidade num ponto pode ocasionar um problema para o sistema inteiro, né? Então, a proteção cibernética, sem pensar nesse enfoque sistêmico e pensar numa consciência situacional centralizada, você não consegue atingir o objetivo de realmente melhorar, aprimorá-la, né? Então, esse conflito entre o sigilo da informação, que faz com que os dados sejam setorizados, as redundâncias sejam tratadas do ponto de vista setorial, e a importância de realmente garantir uma proteção mais eficaz, que leve em consideração todas as possíveis brechas e as relações entre as brechas, né, em cada setor, é o que tem sido trabalhado, né, no nosso enfoque, né? O nosso entendimento, do ponto de vista técnico, é que nós precisamos centralizar. Só que na negociação com os stakeholders envolvidos, é necessário convencê-los de que os mecanismos de centralização de consciência sistêmica geral, eles não vão violar a questão do sigilo da informação das operações, tá? Se eu centralizo todas as informações num único repositório, o atacante ele vai focar totalmente, porque se ele tiver acesso ao repositório, ele tem acesso aos detalhes ativos, às versões de patches de atualização, qual o sistema operacional que está rodando. Então, fica muito mais fácil para ele fazer qualquer tipo de ação maliciosa, né? Então, o trabalho sistêmico olha, eu preciso convencer que eu tenho condições de centralizar e atuar melhor na consciência situacional. E, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar as redundâncias setoriais e pensar numa estratégia, né? Ou setoriza as redundâncias ou não. Tá? É isso que a gente tem trabalhado continuamente. Mas, assim, existe essa preocupação, você citou o caso da STF, né? Essa preocupação, mas ela ainda está espalhada na força, em setores. Existe um problema nisso, porque você acaba tendo redundância de gastos também, né? Você tem que garantir bastidores redundantes em cada ponto, bancos redundantes, estratégias redundantes, e principalmente o que é mais difícil, que é conhecimento técnico, porque para algumas ações de proteção cibernética você precisa ter um conhecimento técnico aprofundado. Garantir ilhas de conhecimento em todos os pontos onde isso é necessário, em toda a Força Aérea, é algo assim quase impraticável, né? Então, isso acaba desbalanceando o sistema e aí os senhores conseguem perceber quais são o desafio diário de lidar com isso. Mas, basicamente, simplificando tudo, há um conflito. Eu quero garantir sigilo, mas, ao mesmo tempo, quero consciência situacional. E é nesse balanço que a gente tem tentado atuar, né? Por que não é sistemicamente viável ainda? Porque eu preciso convencer quem está preocupado com o sigilo de que a arquitetura de proteção do dado, mesmo que ela seja distribuída com o gerente central, ela é forte o suficiente para garantir o sigilo necessário para a operação real, a operação aérea, a operação do controle do espaço aéreo, e assim sucessivamente. Não sei se eu respondi a pergunta, se tem algum detalhe adicional aí. Legal, obrigado, Gustavo. Pessoal, alguma pergunta a algum dos 3 palestrantes? Também não tem nada no chat. Uma pergunta no chat aí, Christian. Tem aqui, pergunta para o Gustavo, também para o Gustavo. Sua apresentação fez sucesso aqui, Como aconteceram as avaliações dos modelos?
Flávio Orita perguntou. A boa parte da avaliação foi feita juntamente com o pessoal que trabalha aqui, hoje no CCABR. CCABR é o Centro de Computação da Aeronáutica de Brasília. A Força Aérea tem 3 centros de computação. O de Brasília, hoje, é o responsável pela proteção cibernética da Força Aérea, né? Então, os modelos, eles levantaram percepções de stakeholders de 3 áreas distintas, né? Um ligado da parte de proteção, um ligado à parte operacional e outro stakeholder ligado à parte de desenvolvimento e pesquisa, né, da Força Aérea, tá? E a avaliação dos modelos foi feita em parceria com os membros do Centro de Computação da Aeronáutica de Brasília. Inclusive, é nesse centro que está sendo, eu citei no início da apresentação, a criação do núcleo do Centro de Defesa Cibernética, né? Esse centro, é dele que vai nascer esse núcleo que vai centralizar as ações, aí não só de proteção, mas também de exploração e ataque na Força Aérea, né? Que são ações aí, exploração cibernética e ataque cibernético acontecem no nível de defesa. Uma nação não pode ter elementos segregados atuando em ataque e exploração, porque você começa a ter incidentes diplomáticos e uma série de repercussões aí até jurídicas, né? Então, existe um centro para ser criado para essas questões de exploração e ataque, e que também vai tratar da proteção. E é com esse pessoal, com o know-how deles, que a gente tratou, né, ajustou o modelo para que ele pudesse chegar nessa forma que está hoje, tá? Obviamente, dentro de um olhar sistêmico, a implantação daquelas ações vai requerer retroalimentações e ajustes. Nós sabemos disso, né? Aquilo ali é um start de um conjunto de ações para a gente possa sair de uma situação que existe hoje, né, como o SCCM propõe, você transformar a situação para um estado melhor desejado. Não é ainda o ideal, mas é um estado que nós almejamos alcançar no curto e médio prazo, tá? Então, a avaliação foi feita com membros do Centro de Computação da Aeronáutica de Brasília. Ok. Gustavo, agora vou passar por uma pergunta que é feita do Alexandre para o Wellington. Alexandre, quer fazer a pergunta? Opa! Obrigado. Wellington, parabéns pelo trabalho. Eu sou um grande entusiasta da Elinor Ostrom. Tive a felicidade de participar de 2 congressos que ela foi palestrante. E participou também ativamente. Muitas pessoas não relacionam a Ostrom as teorias da economia das instituições e do comportamento, né, que é em grande voga. Acho que 50% dos últimos Nobel de economia nos últimos 20 anos são dessa cadeira, vamos dizer assim, né? Eu tento aplicar ela nos últimos 10 anos nos estudos econômicos na área florestal. Eu trabalho bastante nas áreas comunais, e uma das complexidades da gente trabalhar nessas áreas, né, eu trabalho na área de manejo de recursos naturais, florestais, são estruturas de poder e hierarquias no quais muitos afetados deixam de verbalizar, né, são oprimidos em questões assim. Eu vejo que trabalhar comunais talvez seja o mais difícil, né, o mais hardcore dos sistemas que existem nessas inter-relações. Como é que você vê essas perspectivas? Eu não tive ainda acesso ao artigo, mas talvez eu esteja falando algo que seja redundante aqui, perguntando, né? Mas como é que você vê essa perspectiva em tratar essas questões de hierarquia, de poder, você conseguir coletar informações reais sobre fatos que muitas vezes eles não são verbalizados, né? Eles são somente compreendidos e entendidos por observação visual, né? Como é que você está trabalhando isso? E você já chegou a desenvolver, aplicar seu sistema a alguma área, algum objeto específico? De alguma população também? Alexandre, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Muito legal a tua pergunta.
É porque essa questão do poder é bem relevante, assim, para esse tema dos estudos dos sistemas comunais. É daí que vem aquele problema que eu apresentei na apresentação, que é de que os estudos têm tendido a ver essas comunidades como intrinsecamente cooperativas e solidárias. E a gente sabe, como você já apresentou, de que existem hierarquias dentro dessas comunidades, existem efeitos de poder diversos que geralmente não são tratados nos estudos dos sistemas comunais. A nossa proposta de integração ainda não foi aplicada empiricamente. Esse modelo de desenvolvimento institucional da Ostrom é amplamente aplicado no Brasil. A heurística crítica de sistemas ainda não foi aplicado, pelo menos até onde eu conheça, é aplicado em sistemas comunais fora do Brasil, mas aqui no Brasil ainda não. A minha proposta de integração é baseado nas aplicações que foram feitas fora do Brasil em sistemas comunais da heurística crítica de sistemas e as aplicações que foram feitas do IADF aqui no Brasil, que tem bastante literatura sobre isso. A ideia é aplicar essa integração na minha tese, que vai iniciar a atividade de campo agora a partir de janeiro. Então, vai ser a primeira aplicação dessa integração, né? Eu moro numa ilha chamada de Ilha do Capim, no município de Abaetetuba, no estado do Pará. Fica próximo da Ilha do Marajó, e a ideia é aplicar essa integração numa comunidade comunal amazônica. Tem por volta de 36 sistemas comunais lá. Eu já fiz uma revisão de literatura mínima sobre isso, e vi que a integração que nós fizemos é perfeitamente aplicável, e principalmente esse aspecto que você tratou da hierarquia e dos efeitos de poder é algo que eu tinha, assim, bastante preocupação, porque é uma dificuldade dentro da literatura dos sistemas comunais e que a heurística crítica também permite lidar. Não sei se deu tempo de identificar na minha apresentação, mas uma parte da heurística, ela tem 3 perguntas que trata sobre o que o Uri chama de fontes de controle, que se refere à base de poder de uma reivindicação racional. Então, as 3 perguntas são sobre quem é o tomador de decisão daquele local, como que as pessoas selecionam quem é o tomador de decisão ou não, quais são os recursos que são utilizados, qual é o recurso que está dentro do sistema e qual é o recurso que está fora do sistema. Isso também se refere a fontes de controle, né, que depende de efeitos de poder, e o que se refere como um ambiente de decisão, ou seja, quais são as condições de sucesso de um sistema que deve estar sobre o controle de um tomador de decisão. Essas 3 perguntas permitem delinear, verificar os efeitos de poder dentro de um sistema de interesse, e aí resolve esse problema que é bastante comum no estudo dos sistemas comunais, que é de lidar com os efeitos do poder. Muito legal. É isso, obrigado. Muito bem, agora... Obrigado, Alexandre. Agora o Flávio pediu para complementar a pergunta dele. Flávio, por favor. Bom, eu não tive a oportunidade, na verdade eu nem me liguei, mas assim, parabéns, Gustavo, pela apresentação, também acho que tem muitas contribuições interessantes. Eu fui mais na avaliação, porque eu acho que, como eu disse na apresentação anterior do professor Michael, né, eu não sou muito dessa área de sistemas. Fui convidado pelo Eliomar, aí estou começando a entrar um pouco no ambiente, né, na comunidade, para tentar entender. Pensando em transformação, eu tenho trabalhado com alguns alunos de mestrado, doutorado, e a gente não consegue avaliar a transformação em si que aconteceu dentro da instituição, se você não tiver um pós-tempore e um pré-tempore, vamos dizer assim, né? Porque você tem que avaliar o que acontecia, para depois você tentar entender se houve a transformação e se essa transformação aconteceu, né? E da mesma forma, a gente entra com a digitalização, que é uma diferença entre você transformar digitalmente, né? Pensando em todas essas coisas, eu estou falando de transformação digital, tá? Mas pensando em todos esses processos, assim.
você falou que avaliou com as pessoas, né? Uma das coisas que a gente tem tentado aplicar são entrevistas, né? Então, não sei se você chegou a fazer isso, se você fez questionários, se você tentou avaliar essa transformação nessas duas perspectivas, ou se foi uma coisa mais específica para esses modelos, num grupo focal, com X pessoas, para tentar ver se esse modelo que você desenvolveu, ele de fato pode ser implementado ou não, tá? Acho que essa que era a pergunta que eu queria fazer. Obrigado. Acho que é para você, viu, Gustavo? Então, nós trabalhamos com um grupo focal mesmo, a gente não chegou a avaliar o estado final ainda das transformações. Algumas informações assim, mais técnicas, a gente não tem condições de divulgar, né, naturalmente, né, pela questão do sigilo, né? Mas realmente o trabalho foi muito mais em foco, em utilizar stakeholder-chave que entendem qual é a situação problemática atual, quais são as transformações que nós precisamos realizar, e a partir dessa análise inicial, esse trabalho foi submetido também a um outro grupo de stakeholders que trabalham na área, né, que vivenciam os problemas para a sua avaliação. Esses stakeholders que vivenciam os problemas que avaliaram, em especial, eles tiveram uma experiência importante que foi por ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016, em que muitos desses conceitos foram exercitados, a Força Aérea deu um salto importante aí na parte de proteção cibernética, em termos de ferramental, em termos de realmente estabelecimento de processos, né? Se você olhar aí até o histórico de eventos da Força Aérea relacionados à proteção cibernética desde 2016 para cá, você vai dar a perceber esse salto, tá? Então, a avaliação foi muito focada nos problemas que aconteceram e com essas pessoas, né, que vivenciaram, que não participaram diretamente do levantamento em si, que foi um outro grupo mais heterogêneo, mais com perspectivas de diferentes áreas setoriais da força, tá? Então, o modelo foi construído com perspectivas diferentes e ele foi validado por quem lida com problemas de proteção e monitoramento diário, né? Ele está indo em fase de aplicação, inclusive tem uma das transformações, que é a parte de capacitação, a gente tem um outro trabalho, que aí, como havia muitas incertezas, né, a gente até publicou esse trabalho aí no outro congresso, a gente fez um trabalho usando já um outro enfoque metodológico com SCA, né, Strategic Choice Approach, para mapear as incertezas e detalhar como a gente vai implantar as ações de capacitação, tá? Então, a gente entende que cada uma daquelas transformações vai ter que ser feito inclusive, já fez o trabalho de detalhar, provavelmente com uma abordagem multimetodológica, para ver como nós vamos, de fato, concretizar essas transformações e aprimorar o sistema, né? E aí vai chegar num outro estágio, que nós vamos ter que novamente rodar esse ciclo de novo, né? É muito dentro da linha da palestra que foi dada aí anteriormente, né? A gente não pode entender que os problemas vão cessar, né? Nós temos que realmente entender que alguns problemas vão se repetir, a gente precisa atuar, novos problemas vão surgir. O sistema, é uma perspectiva desse sistema que é complexa, né? São muitas partes, muitos elementos, em cada ativo crítico tem muito elemento interno com vulnerabilidades que a gente nem percebe, né? Então, vai ser um processo cíclico, né? Mas foi assim, atores de diversas perspectivas, validado agora com o pessoal mais técnico, né? E agora, para cada transformação, um detalhamento maior. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta para um dos três palestrantes? Ok, entendo que encerramos, então, a sessão.